Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo estudo da nossa série Cartas que Transformam Vidas. Hoje vamos continuar o estudo na carta de Tessalonicenses, apenas recapitulando o que vimos no estudo anterior. Estamos vendo as cartas paulinas dessa série na ordem cronológica que elas estão, não necessariamente na ordem da Bíblia. Então, como vocês sabem, a primeira carta paulina que aparece na Bíblia é a carta de Romanos, mas a primeira carta que ele de fato escreveu na ordem cronológica é a carta que ele escreveu à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses. No nosso estudo passado, estudamos Atos 17, vimos o que aconteceu no tempo de Paulo e Silas lá em Tessalônica, os 3 sábados que eles passaram lá, o tempo que foi, como a igreja cresceu e como eles foram perseguidos, a igreja foi perseguida e eles tiveram que ir. Então passa-se o tempo e Paulo então escreve essa carta à igreja de Tessalônica. Então vamos estar lendo hoje o capítulo de número 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos estar lendo o capítulo inteiro. Na verdade, nós vamos estar lendo até o verso de número 10, que é o capítulo todo. O capítulo tem 10 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e, sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, lemos aqui a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Vemos aqui uns pontos importantes, como, por exemplo, os sofrimentos que nós vimos na semana passada, que a igreja de Tessalônica sofreu. Apesar de a Bíblia o livro de Atos não entrar muito profundo no tempo, falou um pouco de modo resumido, o tempo de Paulo e Silas lá em Tessalônica, nós podemos perceber alguns detalhes importantes que se refletem nas cartas, como, por exemplo, a perseguição e como eles, que eram um povo idólatra, conhecido pela idolatria, largaram todos os seus ídolos e serviram a Jesus, largaram tudo para trás e olharam para frente para Jesus. Então, nesse estudo hoje teremos algumas lições muito importantes que podemos tirar do primeiro capítulo da primeira carta de Tessalonicenses para nós, nos dias de hoje. A primeira é que uma igreja viva é marcada pela fé, amor e esperança. Inclusive, eu lendo aqui o texto, acabei de esquecer o tema do nosso estudo, que é o exemplo de uma igreja viva.
Então, vou repetir mais uma vez o primeiro ponto. Uma igreja viva é marcada pela fé, amor e esperança. Vamos ler os versos 2 e 3 mais uma vez. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e, sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos perceber aqui que Paulo agradece a Deus pela fé e pelo amor e pela esperança da igreja de Tessalônica. Isso é uma marca dessa igreja que a gente pode ver no desenrolar da carta, que ela é um exemplo vivo, um exemplo de uma igreja viva, uma igreja que faz diferença no local onde ela está. A marca de uma igreja viva não está em números. Meus irmãos, tem muitas igrejas hoje em dia que tem muitos números, ou seja, são igrejas com uma densidade muito grande, que tem vários membros, tal, etc. Mas não necessariamente são igrejas vivas. A marca de uma igreja viva, na verdade, está na sua fé de quem trabalha, no amor que serve, na esperança que persevera. Quando nós queremos analisar se uma igreja ela de fato é viva ou não, se ela faz de fato diferença no local onde ela está, se ela é pulsante, se ela é vibrante, como nós vimos na semana passada, é que ela age em fé, ela age no amor, ela serve com amor a outras pessoas. E infelizmente, hoje em dia, a gente pode ver muitas igrejas que estão cheias de pessoas, com 1.000, 2.000 pessoas, mas que infelizmente não estão enraizadas, que não têm fé, não tem amor, não serve com amor às pessoas. Pessoas que vão à igreja hoje em dia, e nem precisa ser igreja grande, às vezes uma igreja menor, nós podemos ver isso. Pessoas que querem que a igreja os sirva, que eles entram na porta da igreja e esperam serem servidos de algum modo, ou seja, receber aquilo de algum modo, sem se colocar à disposição para servir, sem assumir o status de servo de Jesus, de servo de Deus, e não um espectador que procura entretenimento, como tem acontecido, infelizmente, nos dias atuais, como aconteceu várias vezes. Pessoas que vão à igreja de forma religiosa, mas que de fato não estão amando aquilo que elas estão fazendo. Elas não estão servindo em amor. Elas não estão perseverando, elas não têm a esperança em Jesus Cristo. Elas vivem mortas, podemos dizer assim, não é uma igreja viva, quando não há esperança. Quando se age de forma fria para as coisas, quando se vê a igreja como um mero clube, como um mero lugar de entretenimento, a igreja de fato ela não está viva. A segunda coisa que podemos tirar nesse estudo, para o segundo ponto, é que uma igreja viva é transformada pelo poder do Espírito, não por palavras humanas. Vamos rever o verso número 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Perceba que, olhando aqui, nós podemos perceber no verso 5, também se a gente for ler o verso 4, que Paulo mostra a ação do Espírito Santo e que uma igreja viva ela é transformada pelo Espírito, e não por meras palavras humanas. As pessoas que são numa igreja viva são escolhidas por Deus e recebem o Evangelho não somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o Evangelho não é apenas informação. O Evangelho, ele é algo que vem diretamente de Deus. E o Espírito Santo que transforma as pessoas através do Evangelho. Meus irmãos, quando a gente prega o Evangelho, quando a gente prega a palavra de Deus, nós não estamos apenas informando as pessoas. Nós estamos trazendo algo completamente novo para as pessoas.
Algo que não vem de nós, não vem de palavras humanas, mas vem do Espírito Santo. A gente pode perceber isso claramente quando Paulo fala aqui no verso 4 e 5, sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Ou seja, o Evangelho chegou para aquela igreja de Tessalônica não só pelo aquilo que Paulo e Silas haviam dito, mas pelo o poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo naquela igreja. E o que isso nos mostra hoje em dia? Que a ação do Espírito Santo, a ação, o avançado evangelho pelo mundo, a missão, ela não depende de nós, ela depende de Deus. Deus que faz a obra, nós somos apenas ferramentas utilizadas por Ele. E por que é importante lembrar isso? Porque muitas pessoas de ministérios, pastores, ministros de louvor, diáconos, e não importa a função da igreja, muitas vezes pensa que é pelas próprias habilidades que o evangelho está sendo propagado, por apenas dizer, por apenas cantar, seja algo que for, de forma a achar que depende da tua função, da tua habilidade para que o evangelho seja propagado, mas não é verdade. É pelo Espírito Santo que o evangelho ele é difundido pela igreja, difundido pela cidade, pelo mundo. Terceira lição, terceira aplicação prática que podemos tirar desse primeiro capítulo de Tessalonicenses para nossas vidas é que uma igreja viva, ela, primeiro, é marcada pela fé, amor e esperança. Segundo, é transformada pelo poder do Espírito e não palavras humanas. E terceiro, uma igreja viva persevera em meio às lutas. Vamos ler os versos 6 e 7. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que veio do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. O que isso nos mostra? A igreja de Tessalônica havia tornado-se imitadores de Paulo e de Cristo, apesar das aflições que eles haviam passado. Uma igreja viva, meus irmãos, ela não foge da perseguição, mas ela testemunha do poder do Espírito Santo, entendeu? Testemunha do poder do Espírito Santo com alegria. Ela não olha para as dificuldades, ela não olha para as circunstâncias. A igreja aqui de Tessalônica, os membros podiam ter desistido quando a perseguição veio. E veio logo cedo e bem rápido. E veio em peso. Mas eles perseveraram em amor e com alegria. Uma igreja viva, ela persevera em meio às lutas. E hoje em dia, como eu disse no estudo passado, nossa sociedade ocidental não sofre uma perseguição física, mas sofre uma perseguição social. E a gente percebe no mundo, no Brasil, em Portugal, em vários outros lugares, que as igrejas têm sim sido perseguidas por não cumprirem a agenda do mundo atual, da sociedade atual. Isso traz dificuldades, traz lutas. Isso porque eu estou falando agora só a parte da perseguição. A igreja tem que passar por essas lutas, mas ela passa com alegria. E tirando agora a parte da perseguição, as lutas internas que as igrejas passam, tribulações que se passam, tempestades que podem afetar a igreja e que afetam a igreja, uma igreja que é viva, ela persevera com alegria. Ela não foge da perseguição, ela não foge da luta. Ela entende que o Deus, nosso Deus, o Deus dessa igreja, Deus que move nossa fé, que é o principal, o único Deus que existe, ele é maior que tudo, que todos os problemas. E que nós, com Deus, nós somos maioria. Amém? Quarta e última aplicação que podemos tirar desse texto é que uma igreja viva é testemunho visível para o mundo. Perceba os versos 8, 9 e 10 para encerrar o capítulo. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor
repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Perceba, antes de continuar, que a fé da igreja de Tessalônica, dos Tessalonicenses, foi tão grande que repercutiu, a igreja era tão viva que ela repercutiu em outros lugares no mundo. Olha o 9. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi nossa chegada em meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Perceba que a fé dos Tessalonicenses ecoou em toda a região. Eles abandonaram as velhas práticas. Lembra que semana passada eu falei que a igreja, a região, era conhecida também, entre outras coisas, pela sua idolatria? Eles abandonaram os ídolos, abandonaram essas práticas pecaminosas para servir a Deus, esperar a vinda de Jesus. De certo ponto, de certo modo, que já não era mais, digamos, necessário, como Paulo está dizendo, eles falem mais nada, porque a própria igreja estava agindo. A própria igreja, ela sendo um exemplo de uma igreja viva, ela mesma estava agindo na Tessalônica e nas regiões vizinhas. A conversão verdadeira, meus irmãos, ela tem que ser visível, ela é visível e tem que ser visível. Uma mudança de vida. Isso inclui um abandono do pecado, um abandono das práticas pecaminosas do passado e uma esperança firme em Cristo. É muito importante, quando se existe uma conversão, ter de fato uma transformação de fato. Abandonar as velhas práticas e viver para Deus. Porque se alguém se converte, mas continua com as velhas práticas e percebe-se que não houve muita diferença, essa pessoa não se converteu. Porque como a gente aprendeu no último estudo, quando a luz chega, quando o evangelho chega, existe a transformação, existe mudança, porque existe confronto entre os modos de viver, entre o modo que o mundo nos diz que temos que viver e o modo que a Bíblia nos fala que temos que viver. Quando nós temos, como falamos no último estudo, a Bíblia no centro da nossa vida. E se não há mudança, isso de fato não aconteceu. Essa conversão de fato não aconteceu. Mas quando a conversão acontece, há mudança de vida, há mudança de hábitos, há mudança de cultura. E o que eu quero dizer com isso é aquelas atitudes que são culturais, que a gente pode dizer que é daquele local, mas que a gente sabe que certas coisas que vão contra a palavra de Deus, elas precisam ser mudadas. Óbvio, com o tempo o Espírito Santo vai trabalhando com a pessoa, mas percebe-se a vontade da pessoa de mudar. Isso é um sinal claro de uma pessoa, e consequentemente de uma igreja, que se converteu, que quer mudar, que quer abandonar as velhas práticas e seguir a Jesus. No caso de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, era a idolatria que era o maior. O pecado mais, mais enraizado na cultura deles é a idolatria. E perceba que fazia parte da cultura deles. E por que eu digo isso? Porque muita gente querendo se amoldar às culturas, às vezes você muda-se para um lugar, por exemplo, muitos brasileiros vão para Portugal e querem se amoldar à cultura, mas existem certas coisas que na cultura vão contra a palavra de Deus. Isso não só em Portugal, isso no mundo todo. Qualquer lugar tem sua cultura, tem coisas boas, tem a comida, tem rituais, festivais, tal, etc. Mas também existem coisas que vão contra a palavra de Deus. Isso acontece em qualquer lugar. E a pessoa, às vezes, na desculpa de dizer que está se aculturando, acaba começando a fazer essas coisas de errado. No caso aqui da igreja de Tessalônica, eles podiam dizer que a idolatria era algo da cultura deles, mas eles abandonaram a cultura deles
e aderiram à cultura do reino. E ao aderirem à cultura do reino, eles abandonaram a idolatria. Eles abandonaram as velhas práticas. Meus irmãos, quando se tem uma mudança, quando se existe uma conversão, quando há conversão, tem que ter mudança. Se não há mudança de vida, não houve conversão. O evangelho não entrou, não houve efeito algum. Isso que temos que lembrar, porque a igreja é uma igreja que é viva, ela tem essas marcas que eu disse. Ela é marcada pela fé, amor e esperança. Ela é transformada pelo poder do Espírito, não por palavras humanas. Ela persevera em meio às lutas, persevera em meio às perseguições físicas, sociais e problemas internos. E é um testemunho visível para o mundo. E para concluir, meus irmãos, perceba que a igreja de Tessalônica, mesmo sendo uma igreja jovem, ela se tornou um exemplo para muitas outras, como a gente viu aqui agora há pouco. O que fez a diferença não foi a ausência de problemas, porque ali havia muitos problemas, havia perseguição, por exemplo, mas a presença do evangelho em poder. E eu deixo para vocês dois desafios, duas perguntas para vocês pensarem, refletirem ao término, para vocês refletirem e realmente mudarem, orarem a Deus para pedir mudança. Nós somos conhecidos como uma igreja viva, de fé prática, amor que serve e esperança firme? Ou só, então, uma igreja de números, uma igreja que tem muitos membros? Nossa igreja, ela é firme, ela tem uma fé prática, não só teórica, e ela serve com amor e tem uma esperança firme? Pense nisso. E o que as pessoas veem em nós? Religiosidade ou transformação verdadeira? As pessoas olham para nós como meros religiosos ou de fato como pessoas que teve uma mudança, que tiveram uma mudança por Jesus Cristo, que de fato abandonaram as velhas práticas, que não vão só domingo para a igreja e durante a semana viver do jeito que quer, mas que de fato tem Jesus em tudo o que fazem, tem Deus em tudo o que fazem, tem de fato uma transformação completa. Para concluir, guardem esse texto no coração de vocês. 1 Tessalonicenses 1:8. Porque partindo de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas por toda parte se divulgou a fé que vocês têm em Deus. A nossa igreja, a sua igreja, tem sido uma igreja que tem transformado o mundo, que tem transformado a cidade, que tem transformado a sua região, ou tem sido apenas mais uma? Vamos orar e para encerrarmos. Senhor Deus, quero agradecer por mais um momento, mais uma oportunidade que tive de dar o estudo. Quero pedir que o Senhor nos ajude a sermos, de fato, uma igreja viva, uma igreja que tem impacto na cidade que estamos, que não é apenas mais uma, que não é apenas uma religião, mas que seja, de fato, um relacionamento que temos com o Senhor e que possamos ser luz, sal e luz na terra onde estamos. Peço que o Senhor abençoe aqueles que nos ouviram. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então esse foi nosso estudo, nosso segundo estudo da série Cartas que Transformam Vidas, em 1 Tessalonicenses. Próximo estudo vamos continuar no capítulo 2 e eu espero vocês lá, tá certo? Deus abençoe e até a próxima.